Olá, meu nome é Gabriel Sonta, sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E você está prestes a assistir um vídeo chamado Ser Pastor na Pandemia, que faz parte de um projeto feito para o Facebook neste período de quarentena, onde são trazidos textos de pastores, teólogos e leigos do passado que enfrentaram dificuldades nos seus tempos e tiveram uma contribuição teológica sobre sofrimento e temas que envolvem esses períodos difíceis da humanidade. Nós trazemos para o bate-papo esses textos e começamos com o texto de Lutero. O texto de Lutero, 14 Consolações, que está neste livro. O volume 2 das obras selecionadas de Lutero está em português, um texto das 14 Consolações de 1520, em que Lutero endereça uma carta ao seu grande amigo Frederico da Saxônia. Esses primeiros vídeos que você vai assistir são relacionados a este texto, onde trazemos para um bate-papo o pensamento profundo de Lutero sobre o tema do sofrimento e como também Deus trata com o bem e o mal, ele nos abençoa. Aproveite esse vídeo. Como o vídeo foi pensado para o Facebook, haverá momentos de interação com as pessoas que estão nos comentários, estão chegando, mas é um momento também de a gente refletir sobre temas importantes neste período de quarentena. Que Deus te abençoe com este conteúdo e que possa também favorecer e ajudá-lo na reflexão teológica neste período de quarentena. Aproveite também para curtir o canal e seguir esse conteúdo trazido com muito carinho para esse período de quarentena, período de pandemia. Que Deus nos abençoe através da sua palavra e também das experiências de nossos irmãos na fé durante o caminhar da história. Aproveite o vídeo. Boa noite, estamos ao vivo mais uma vez para um programa Ser Pastor na Pandemia. E já estou conectando aqui com vocês uns minutinhos antes para a gente poder esperar o pessoal entrar. Deixa eu tentar entrar aqui já no meu Facebook também. Aí eu acompanho as mensagens de vocês, né? Prazer ter cada um de vocês aqui. Sejam muito bem-vindos a esse momento Ser Pastor na Pandemia. Hoje com o tema O Bem e o Mal Atrás de Nós. Vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre o bem e o mal atrás de nós. Lembrando que Lutero usa essa ideia de todos os lados, né? Deus tem uma coisa para nos falar, né? Falando da sua presença, principalmente. Né? Então, assim, esse trabalho tem por esse objetivo de trazer a experiência de pessoas que passaram por momentos de crise na humanidade. Né? E Lutero é um deles. Né? Lutero já passou... foi um daqueles que passou por muitos problemas e muitas dificuldades. Né? Muito bem, gente. Como tudo como igreja cristã e como cristãos, nós queremos também começar esse momento com uma oração. Convido, do jeito que você está, vamos falar com Deus em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido e bom Deus, nós te louvamos por nos dar a oportunidade de estarmos reunidos neste meio de comunicação digital, distante fisicamente, mas que nos aproxima uns dos outros e da palavra. Querido e bom Deus, ajude para que este momento de meditação em um texto do teu servo, Martim Lutero, possa nos ajudar a ter uma compreensão cada vez maior e melhor sobre aquilo que nos cerca, a vida que nós temos e como nós nos relacionamos contigo. Abençoa, Senhor, a nossa caminhada por aqui e que possamos, sendo todos nós agora experientes nesta realidade de pandemia, possamos nós também crescer no conhecimento, no amor que vem de Ti e possamos levar esse conhecimento e esse amor aos que nos rodeiam. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos dar início ao nosso momento de hoje. Já fizemos a nossa oração, né? A princípio eu quero fazer uma pequena apresentação da ideia de hoje. Né? Hoje nós vamos falar sobre o passado, né? Eu sei que alguns vão ter mais anos do passado para lembrar do que outros, né? Outros vão ter uma memória melhor que outro, né? Então cada um vive as suas experiências com o passado de uma forma diferente, né? E é isso que nós vamos observar hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre o passado. Lutero falou no último texto que a gente conversou, falou sobre futuro, né? E no futuro está a experiência da morte, né? Lutero coloca isso muito claramente. E agora, quando a gente fala para trás, a gente olha para trás, Lutero vai ter em alguns momentos vai falar
sobre vida e sobre nascimento, né? Isso está no nosso pano de fundo do bate-papo hoje. Então a gente tem esse bate-papo com Lutero hoje, olhando para trás, olhando para o nascimento, olhando para bênçãos e olhando para experiências que nós já tivemos, de sofrimento, de alegria, de tudo isso misturado, né? E Lutero vai fazer, como ele tem feito até aqui, dividir o bem e o mal, né? Dividir, a gente poderia dizer, bênçãos e sofrimentos, ou coisas que são prazerosas, são boas, e coisas que são traumas, são dificuldades, são sofrimentos que a gente passa, né? Então a gente tem aí os dois lados, bem e mal, em um de frente para o outro, né? E sempre nesses textos formando uma unidade, tá? Então o passado como um todo ele é uma coisa só. A gente vai olhar ele sobre essas duas perspectivas que se juntam, né? E acho que eu poderia deixar já para vocês ir pensando, né? Esquecer o passado totalmente, a gente esquecer todas as experiências do passado, eles deixam a pessoa enfraquece a pessoa na sua caminhada para o futuro. O passado ele é essencial na nossa existência humana, faz parte da nossa realidade de vida, né? Faz parte de quem somos, né? Lendo um livro esses dias do Carpinejar, falando sobre pais, né? Ele fala que os pais, quando eles já perdem a força, eles perdem às vezes até o conhecimento em algumas coisas, eles vão perdendo habilidades da qual eles se distinguem dos filhos, porque os filhos vão ficando como eles, adultos, né? Fisicamente até às vezes melhores, né? Em saúde e tudo mais. E ele fala que as memórias são as armas que eles têm. A memória é o que preserva eles acima dos outros, ou seja, eles têm mais experiência, né? Então isso tudo está por detrás aqui, né? Um breve comentário quanto a isso, antes da gente entrar nas duas imagens, né? A gente vive hoje uma perspectiva do mundo, né? A gente vê o mundo reagindo dessa forma, com um grande, pelo menos do nosso lado ocidental, aqui, Américas, né? Europa, e o Brasil, de um modo muito especial, a gente vive um distanciamento com as experiências do passado, né? A gente tem uma pouca valorização, né? Pela própria pessoa com mais experiência, né? A idade no nosso contexto brasileiro muitas vezes é visto a soma da idade e do tempo como uma desvantagem, que em algumas culturas é vista como uma grande vantagem, né? Ou seja, uma bênção você ser mais experiente, né? A gente vive isso também pelo período que nós estamos da história, né? Em que a gente está desconstruindo como sociedade coisas que eram antigas para todo o que vinha atrás de nós, né? Há uma ideia de uma desconstrução muito forte, né? Uma desconstrução do passado, né? E aí fica uma lacuna que a gente pode, ou um caminho que a gente pode pensar nossa sociedade ou nossa vida, né? Quando a gente pensa de novo sobre passado, né? Falar sobre o passado não é falar sobre uma coisa inútil. Falar sobre o passado não é falar sobre uma coisa a qual eu devo superar. Falar sobre o passado não é uma coisa que eu devo excluir. Mas falar sobre o passado é falar sobre algo que eu devo consultar. Eu vou consultar o passado para poder olhar para frente, né? Aquela frase, quem vive de passado é museu, tudo bem, ela é uma frase que é um pouco jocosa, ela tem a ideia de você não ficar preso às coisas do passado, tudo bem, né? Tem esse lado também. Mas esquecer o passado como se ele fosse uma coisa desprovida de qualquer valor, a gente tem um problema. Porque a gente vai ver o texto bíblico valorizando a experiência, a gente vai ver aqui Lutero falando sobre o passado de uma forma muito positiva, né? Inclusive nas duas imagens isso transparece, né? O nosso passado é um nosso tesouro, né?
perder a memória é uma tristeza, né? É uma dificuldade, inclusive as enfermidades que fazem a gente perder totalmente a memória, mexe com a identidade de uma pessoa, né? Então aqui, o que vocês vão ouvir aqui, talvez vai fazer vocês relembrarem coisas, né? Mas é um relembrar que consulta com carinho o passado e que valoriza muito também a experiência. Legal? E começando, como sempre, seguindo a sequência do escrito de Lutero, começando com a imagem ruim primeiro, né? Boa noite, Diego. Agora apareceu aqui você também. Seja bem-vindo. Então vamos falar um pouquinho do passado, né? E a primeira imagem que Lutero vai trazer para nós é a imagem do mal passado. O mal atrás de nós, né? O mal que já nos aconteceu, já passou, né? Esse é o mal que até, às vezes, ele vem na memória como um trauma, como uma dificuldade, o mal que já aconteceu, né? E talvez o mal que nos acontece, assim como o bem, né, eles têm um efeito no presente, né? Às vezes um trauma, como eu mencionei, ele causa um efeito no presente, um efeito às vezes ruim, né? E também algumas vezes um efeito positivo, né? Mas Lutero começa falando positivo no sentido de incentivo, de busca e às vezes até de valorização do que numa outra situação não seria valorizado. O mal passado, né? Lutero fala que essa é uma das maiores bênçãos que a gente tem, e ele cita muito Agostinho aqui, que é um pai da igreja, né? Que influenciou todo o pensamento da igreja durante muito tempo, influenciou também Lutero, principalmente no início, que é quando esse texto também foi escrito. E aqui ele cita Lutero para lembrar cita Agostinho, para lembrar e falar do passado como uma bênção, né? E olha que nós estamos na parte do mal passado, né? E olha só o que Agostinho diz, é uma citação de Agostinho, de um texto dele aqui, a citação diz que é das Confissões, né? Aqui diz o seguinte: se fosse dada a oportunidade ao ser humano a escolha entre morrer e viver uma vez mais a vida passada, o que ele já viveu, ele escolheria a morte ao ver os tão grandes perigos e males dos quais escapou com dificuldade e a muito custo, né? Ou seja, olha o que ele está sugerindo aqui, né? Agostinho sugere o seguinte: entre você escolher morrer, se encontrar com a morte, e antes de morrer ver a sua vida toda mais uma vez, ou viver mais uma vez tudo que você já viveu, ele coloca que você não vai escolher viver de novo se você se der conta de todos os males que você já teve que passar. Algumas pessoas passaram por grandes sofrimentos, e também os males que poderiam ter acontecido, né? Então a gente tem aqui esse lado de que você reviver uma experiência, né, nos faz sempre olhar para frente. É melhor deixar essas coisas no passado. Mas ele fala aqui no sentido de que nós já superamos isso, né? Ou seja, já passamos por isso, né? São experiências que agora a gente consulta como experiências que nós já vivemos. E às vezes, muitas vezes dela não dá vontade de passar de novo. Eu tenho isso também, talvez você também tenha. Se quiser expressar alguma coisa aí nas mensagens, fica à vontade, né? Então o passado ele é carregado de experiências, né? E Lutero está ajudando com Agostinho aqui a gente lembrar das experiências que nós já passamos, inclusive as experiências difíceis, né? Deus conduziu tudo, não governamos nada, pouco podíamos prever, né? E agora ele começa a ruminar tudo aquilo que aconteceu, né? Geralmente quando a gente está diante das experiências negativas ou difíceis, né, talvez você já fez essa pergunta, né? Se quiser responder aí, a pergunta de que quando você começa a meditar no passado, o que teria acontecido se você soubesse o que estava por vir? É interessante esse exercício, né? O que nós faríamos se nós soubéssemos o que estava por vir? Nós mudaríamos nossas atitudes? É bem provável, né?
Lutero está querendo dizer assim, nós não conseguimos prever o mal que nos acontece na grande parte das vezes. O mal, as coisas nos acontecem sem a nossa previsão. E as experiências que nós passamos no passado, muitas vezes nos levaram a sofrimento por essa incapacidade da gente conseguir prever o futuro. Prever o que estava por acontecer. Decisões, atitudes, coisas que fizemos ou deixamos de fazer, mostra que a vida é muito imprevisível. O que nos faz lembrar também que todos nós temos experiências negativas que nós iremos passar. Todos nós, ninguém está com a sorte tão grande de não ter nenhuma experiência ruim, de conseguir evitar todo tipo de mal. O mal muitas vezes é inevitável. E às vezes nas experiências de alguns de vocês, esse mal começa desde onde você nasceu. Às vezes alguém da sua família que trouxe dificuldade. Às vezes alguma experiência de doença já muito novo. Antes de que você pudesse ter noção de que você poderia ter tomado cuidados como crianças. Então, muitas e muitas e muitas coisas nos faz lembrar que nós não temos muito controle sobre as nossas experiências que vivemos de fato. O que nos leva, e aí começa o consolo disso tudo, começa para Lutero ter um caráter de bênção, em dizer que nem tudo é culpa. São coisas que de fato nos acontecem. E isso vai ter um efeito muito interessante quando a gente falar da imagem boa. Ou seja, nem tudo de mal que me acontece é uma responsabilidade por algo que eu fiz. Mas às vezes há muitos males, há também o nosso pecado que nos atrapalha. Mas há males que nos acontecem, às vezes nós não sabemos de onde e não conseguimos prever. Porém, se nós chegamos ao presente porque Deus conduziu a nossa história. Lembrando que Agostinho nos fez lembrar de experiências que terminaram. Experiências difíceis que estão no passado e que para nós talvez hoje só nos afetam na lembrança. Então, aquela lembrança das coisas ruins começa a ruminar na cabeça, Lutero começa a ruminar, a relembrar, a pensar sobre isso. E nos faz perceber que a vida é de fato marcada por sofrimento. E que muitas coisas acontecem contra a nossa vontade e a nosso poder de cuidar das coisas. E aí eu quero citar 2 textos bíblicos. Eu quero lembrar só para vocês, quem está assistindo, quiser mandar alguma pergunta, pode mandar, fique bem à vontade, tá bom? É uma ideia, é um bate-papo mesmo. Aqui Lutero vai citar Deuteronômio, O Senhor guardou como a menina de seus olhos, guiou e carregou em seus ombros. Lutero vai citar esse cuidado que Deus tem por nós em meio a essas tribulações. E aqui começa Deus a entrar na história, entrar nessa situação toda. E esse é um texto que eu quero trazer para a nossa reflexão, que Lutero não cita diretamente. Eu tenho um carinho muito grande, eu tenho certeza que grande parte de vocês tem um carinho muito grande com o Salmo 23. O Salmo 23 é um daqueles salmos que a gente, sempre que visita ele de novo, ele tem um sabor novo. Ele tem o mesmo chamego antigo de você se agarrar naquele texto do Salmo 23, como uma lembrança boa, e ao mesmo tempo, cada vez que você passa por ele, parece que a gente carrega algo novo. No Salmo 23 tem o versículo que fala do vale da sombra da morte, e fala que ele não tem medo de passar pelo vale da sombra da morte, porque tem alguém que guia através do vale. Essa reflexão eu gosto muito pelo seguinte, ela vai ao encontro de que Lutero traz aqui. A nossa expectativa, muitas vezes, muito humana, de pensar em um Deus que quer todo o nosso bem, é que Deus, quando ele vê o vale da sombra da morte se aproximando,
Deus vai pegar o rebanho e vai dar a volta. Vai dar a volta no vale para chegar nos pastos verdejantes. E essa imagem que muitas vezes está também no imaginário, no pensamento cristão do nosso tempo de agora, né? De que Deus vai desviar dos vales, Deus vai desviar de sofrimento. E o texto ele é muito realista, vamos dizer assim, porque ele fala que você não vai desviar o vale da sombra da morte, mas você vai passar através dele. E esse passar através, ele é um passar que não tira nenhuma experiência do viver aquela vale da sombra da morte. Ou seja, a morte e o sofrimento, as coisas vão acontecer. E de fato já aconteceram no passado. E quando nós olhamos para o passado, e esse é o exercício com esse salmo, quando nós olhamos para os vales de sombra da morte que nós já passamos, nós vemos que nós só passamos por eles porque o bom pastor cuida e guia através do vale. Se por um lado o vale é perigoso, o vale causa dor e sofrimento, por outro lado, o vale da sombra da morte, quem consegue encontrar um caminho seguro por ele é o pastor. É o bom pastor que para nós cristãos é Jesus. Jesus é aquele que tem a capacidade, aquele que tem o poder de nos fazer atravessar sofrimentos e chegar ao outro lado. Mesmo tendo sofrido dificuldades, mas o vale fica, em um momento, ele fica para trás. Então essa experiência de olhar para trás, que Lutero está fazendo conosco, é nos lembrar de que experiências de fato ficam para trás e que nós podemos consultar essas experiências agora para buscar bênçãos, mesmo nos vales de sombra da morte. Porque tem algo que diz no Salmo 23 que nos ajuda a entender o que vem quando a gente olha para frente. Lembra que a última imagem eu comentei, a imagem foi olhar para frente. Nós estamos hoje olhando para trás. Mas como é que nós olhamos para frente? Nós olhamos para frente com a existência do passado conosco. Nós não vamos criar aqui uma barreira com o passado e jogar ele por fora, mas nós vamos carregar esse passado junto quando nós olhamos para frente. A fé cristã é isso, é olhar para a cruz no passado e ver bênçãos no futuro. É Cristo morto e ressuscitado há 2000 anos e a gente aqui olhando para frente para o mesmo Cristo. O passado e presente, eles são cuidadosamente feitos, criados, guiados por Deus. Então essa experiência agora que nós vamos ter vivido no passado, essa experiência difícil, essa experiência ruim, ela vai nutrir, ela vai alimentar a esperança para olhar para frente. Eu quero trazer um segundo texto, eu falei do Salmo 23 um pouquinho para a gente ir imaginando, para ajudar nessa ideia de Lutero. E tem um outro texto que eu gosto demais, é um dos textos, assim, para esse assunto, é um dos que eu mais gosto. É o texto de Romanos 5, versículo 3 e 4. Né? E isso também é para ajudar a gente nessa análise no texto de Lutero. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Paulo é uma experiência, uma figura que mostra na vida dele tudo isso que nós estamos falando. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Aqui é nítido esse linguajar de Lutero. Né? A gente vai ver, aqui nós vamos ver Paulo falando e argumentando que essas experiências de tribulação produzem perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência vai produzir esperança, e a esperança sempre olha para frente. Então olha que interessante, essas experiências negativas, difíceis, sofrimentos do passado vão ser importantes para nutrir a nossa esperança
diante das adversidades presentes e futuras. Olhar para o passado e ver que Deus já nos ajudou em diversas situações difíceis alimenta a nossa esperança de que nesse momento e nos próximos Deus agirá da mesma forma. Deus permanece misericordioso. A pergunta que a gente comentou na última live era: será que Deus continua misericordioso? Essa é a dúvida que está no ar. Olhe para o passado que você vai ter uma expectativa sobre o que esperar do futuro. Então, será que Deus permanece misericordioso? Opa, ele permaneceu misericordioso em todos os vales de sombra da morte. Então, isso também nos serve de suporte para a nossa expectativa e esperança por aquilo que há de vir. Então, o mal passado, as experiências que Paulo fala em Romanos 5, elas alimentam a esperança. E esperança é uma coisa que nós precisamos no presente e no futuro. Aí vem um pouco do Lutero de novo, né? A aparente ausência de Deus não deve tirar a esperança. Falando ainda um pouco da esperança, né? Eu tenho aqui um texto desse livro, deixa eu abrir aqui a página certinho, esse livro que é Lutero como Conselheiro Espiritual, que é onde também tem uma análise também desses textos, né? E ele diz assim: o teste da fé está implícito na imagem pela qual Deus permite que seus filhos mais queridos passem por uma enfermidade simples, como se ele escondesse o seu cuidado, quando na realidade os defende de tantos outros males muito piores que eles jamais enfrentarão. E aí vem a continuação dessa observação, né? Os males que nós já passamos, ao mesmo tempo em que nós estávamos passando por eles, Deus, ele cuidava e impedia outros males, né? Eu gosto de dizer assim, a gente nunca fica doente de todas as doenças ao mesmo tempo, né? Enquanto Deus permite uma doença atingir a nossa vida, né? Teríamos, como diz Lutero no texto de Gênesis, né? Se o diabo tivesse liberdade de fazer tudo o que quisesse, teríamos uma pandemia por dia. Ele fala isso no texto do dilúvio, né? Ele fala se o diabo tivesse liberdade, ele faria um dilúvio por dia, né? Agora, assim também é a nossa realidade. Se Deus solta aquilo que ele controla, teremos uma pandemia por dia, né? Então nós temos um cuidado de Deus que se manifesta a todo momento em nosso viver, né? Um cuidado de Deus que cuida de nós mesmo quando permite algo difícil, né? A presença de Deus é graciosa sempre, né? Então, assim, para resumir um pouco essa leitura da primeira imagem, né? Se quiserem mandar uma pergunta, a gente já vai quase encerrar a primeira imagem para começar a imagem boa, né? A imagem ruim estamos terminando. Para resumir, daria para dizer assim: a adversidade, o sofrimento e as experiências passadas fortalecem a fé, fortalecem a esperança. E tem uma frase de Paulo para concluir, que eu acho que todos vocês vão concordar com Paulo, né? Quando sou fraco é que sou forte, né? Essa é o entendimento que está junto aqui, né? Quando nós nos enfraquecemos no sofrimento, nós nos sentimos fortes na esperança, na oração, em todos esses momentos. A nossa pandemia que estamos vivendo, muitos estão preocupados com o fim da igreja, com problemas para a igreja, e talvez vamos viver alguns. Já vivemos uma limitação de convivência. Mas, em geral, quando nós olhamos para a experiência daquilo que o povo já passou, o sofrimento fortalece a fé e a esperança. Eu creio, creio com esperança, que essa experiência da pandemia, ela tem um efeito muito positivo. Então nós temos tudo isso que está por vir, né? Essas experiências que nos tornam fortes em meio às dificuldades. Bem passado que vai olhar agora para as bênçãos do passado, né?
Lutero vai citar Agostinho de novo, né? E aí é o que eu falei. Lembra que quando a gente falou do mal, o bem futuro, Lutero falava da experiência da morte como uma bênção, né? Agora, como a gente está olhando para o passado, Lutero vai olhar para o nascimento. E o nascimento é o nosso primeiro bem, né? É o primeiro momento em que nós ficamos bem, estamos bem na companhia de Deus, né? Nós temos no passado, no nosso nascimento, na gestação, inclusive um texto bíblico muito bonito, né? Que é o texto do Salmo 139, né? Eu sei que a nossa congregação hoje está com três mulheres grávidas, né? E é uma alegria, né? Três que eu me lembro agora, acho que são três, né? E três já quase ganhando. Esse momento do nascimento, elas observam, por mais que elas estão gerando a vida, mas elas também observam o cuidado de Deus desde o ventre, né? Deus criando de fato algo que para elas vai ser uma surpresa, né? E aí é que o Salmo 139 fala que Deus vai entretecer, vai costurar as células já desde a gestação, né? Deus sabe que a mulher fica grávida antes dela saber. Deus sabe o rosto do filho antes da mãe enxergar ele pela primeira vez, né? Então o cuidado materno, que para nós ele é um vínculo tão forte, né, na humanidade e em qualquer cultura, a gente tem um vínculo ainda maior que a maternidade em Deus, né? E aí por isso que Lutero vai olhar agora tão atrás para nos fazer algumas constatações interessantes, né? Aqui nós temos aquela afirmação de Lutero dizendo que Deus conduz as coisas, né? Conduz a minha vida mesmo quando eu não consigo controlar, como algo positivo, como um Deus que controla a minha vida. Daí a gente falou do Salmo 23, né? Aqui é importante ver que também as bênçãos, e agora nós estamos olhando para o passado, para as coisas boas agora, o passado ele tem bênçãos e momentos alegres que agora também são momento de consulta. A grande ideia de Lutero em fazer essas duas imagens, ela é baseada num provérbio de sabedoria que diz assim: nos dias tristes lembra dos dias bons, e nos dias bons lembra dos dias tristes. Isso é sábio, né? Isso é sabedoria. Então a gente vai ver nessa sabedoria de Lutero, agora vivendo um tempo difícil, lembrar das experiências boas também, né? Aqui a linguagem dele vai ser um tanto que causa uma impressão, né? Um tanto fatalista, ou seja, de um controle zero. Lutero enfatiza isso muito para enfatizar a ação graciosa de Deus, né? Então ele enfatiza muito de uma forma que parece um fatalismo, como se as coisas fossem pré-determinadas a acontecer como acontece, né? Mas, lendo um pouco mais de Lutero, você vai ver que é um pouco mais de um entendimento de Lutero, junto com o texto bíblico, de que as coisas e as experiências, muitas delas, ou a maioria delas, ou todas elas, para Lutero, Deus transforma mal em bem, né? Minha internet está oscilando um pouquinho, né? Então essa imagem está por aí. Eu vou à pergunta do Carlos Alberto da Silva, seja muito bem-vindo, né? As abordagens de Lutero eram abertas aos não cristãos ou naquela época era apenas aos irmãos na fé, né? Eu não sei o que você quis dizer com as abordagens de Lutero, né? Esse texto ele foi escrito para um cristão, né? Especificamente, né? Esse texto faz parte é um presente, esse texto, né? As 14 Consolações são um presente de Lutero para Frederico, né? O príncipe Frederico da Saxônia. Então aqui esse texto ele considera Frederico um cristão, né? Mas você vai ter textos de Lutero falando a não cristãos, né?
nem sempre são os textos mais belos de Lutero, né? Porque não cristãos não são ateus, né? Até porque isso não era uma realidade tão forte como é hoje. Mas os não cristãos, em geral, eram judeus e islâmicos daquele período. Então você vai ter textos atacando a fé e as confissões. Era uma luta muito de argumentos, né? Nesse debate, né? Mas esse aqui, especialmente as imagens boas que estão aqui, Lutero sempre vê, principalmente as boas, numa perspectiva de que a pessoa creia, né? A fé que começa lá atrás, a fé que olha para frente, a fé que o céu que está dentro de mim, na imagem, primeira imagem. Então, aqui Lutero está considerando o seu ouvinte um cristão. Tá legal? Vamos adiante? Uma imagem para vocês entenderem, uma ideia para vocês entenderem, que não era do tempo de Lutero, mas dá para a gente entender um pouquinho do que ele quer dizer e o que eu quero dizer quando digo que ele não é fatalista. Lutero ele tem uma espécie de interpretação que um professor uma vez traduziu sobre esse texto, né? Ele transmitiu para nós a seguinte linguagem, né? É como se nós tivéssemos uma rota traçada, né? E vamos dizer que o cristão tem uma rota traçada até o fim de sua vida que o leva para o céu, né? Pela fé em Cristo. Quando nós temos esse trajeto daqui até lá, é como se fosse guiado por um GPS, né? O GPS ele tem uma habilidade que os mapas do tempo de Lutero não tinham, né? Que é uma habilidade fantástica de você errar a rota e ele recalcula a rota para você. Dá para entender essa ideia de recalcular? Eu estou indo de A a B, uma linha reta, e eu decido fazer uma curva. Ou tem um buraco, eu vou fazer uma curva. Mas o GPS já vai na minha frente e vai mudar a minha rota para eu voltar para o meu caminho, para eu chegar no destino, né? Então essa ideia está por detrás quando diz aqui que Deus é aquele que conduz a nossa vida, né? Ele conduz, e quando a gente toma uma decisão errada, quando a gente sai do caminho correto, quando a gente passa por uma experiência difícil, a rota que Deus olha para a nossa caminhada, ela recalcula, né? Esses são os limites dessa analogia, dessa ideia, né? Ou seja, Deus é um GPS que nos leva de volta para o caminho. A intenção dele é sempre voltarmos ao caminho, né? Que nos leva à salvação. Muito bem. Aqui Lutero faz uma outra análise, né? Antes eu falei o que seria, acho que uma das perguntas que eu fiz, né? O que seria se a gente colocasse um e se, né? Se eu tivesse que passar de novo por tudo que eu já passei e tudo mais, né? Alguns comentários aqui, como é bom saber que Deus nos conduz, realmente é uma bênção, né? Uma alegria. E aqui essa alegria, ela reflete a seguinte pergunta, né? E eu vou fazer um exercício, quero que vocês façam esse exercício também, que é um exercício que eu acho que nós fazemos em algum momento da vida, né? Quando a gente para pensar em sonhos que a gente tinha antigamente, né? O que a gente já pensou e talvez até pediu a Deus no passado. Tentem lembrar de algumas coisas. Especialmente os sonhos que não deram certo, né? O que aconteceria, né, se nós, em todos os nossos momentos da vida, principalmente os importantes, né, os decisivos, os grandes, né, nós tivéssemos todo o poder de poder tomar o rumo? Onde nós estaríamos agora? E onde nós estamos agora, né? É claro que tem experiências e momentos que a gente se arrepende, né? A gente vai ter momentos que a gente vai se arrepender na nossa vida, né? De fato é assim, somos pecadores, né? Mas e se cada desejo que já passou na nossa cabeça tivesse sido realizado, né? Aí a gente vê que o controle sobre as bênçãos que nos vêm também é importante que Deus conduza, né? Porque nós, seres humanos, nós somos muito falhos em até mesmo escolher o que é bom para nós.
as coisas realmente boas da vida, ou grande parte delas, vamos dizer assim, nós tivemos pouco envolvimento na realização delas. Para a gente entender um pouquinho, né? Quando eu nasci, quando eu cresci e comecei a entender que um dia eu poderia me casar, né? Eu não casei, e ninguém casou talvez, eu acho que não, com a primeira pessoa que quis casar. A pessoa com quem nós nos casamos, né, eu sei que pode ter gente solteira aí, vai acontecer com vocês também. Em geral, as pessoas com quem nós nos casamos são uma grande surpresa. Há dificuldades que podem um dia terminar com um relacionamento e é uma tristeza quando ele acontece. Mas um relacionamento, quando a gente fala da existência dele, do momento que ele acontece, a gente vê que é uma grande surpresa, na maioria das vezes, uma pessoa casar com a outra. Eu, a minha esposa, eu não fazia ideia nem que ela existia, até os meus 18 anos, 17 anos, quando eu conheci ela. Né? Então eu passei 17 anos da vida, com certeza já tinha pensado em relacionamento, já tinha pensado em vida de família, mas eu não conhecia ela. E quando a conheci, não sabia que seria ela. É uma coisa boa que me acontece, da qual eu não tive 100% ou nenhum controle, porque é uma soma de fatos de duas caminhadas que tem que se cruzar, e que tem um caráter de surpresa, bênção, e depois, agora, obviamente, dentro do casamento tem também uma questão de preservação e cuidado. Né? Então a gente olha para o passado, essa é uma experiência. Quando alguém olha para um filho, por exemplo, eu ainda não tenho filhos, mas esse exercício funciona. Quando você olha para trás e vê o nascimento de uma criança, o relato que eu costumo ouvir dos pais é que existe uma vida antes do primeiro filho e uma vida depois. Porque a vida com os filhos muda a vida do casal, da família, de tudo. Né? Então, assim, a gente tem um caráter de surpresa nas grandes bênçãos que Deus nos deu. A habilidade que eu consigo desenvolver melhor do que outras, que vai, às vezes, influenciar o meu emprego. A oportunidade que eu recebo e não recebi outra, mas me conduziu a um lugar, uma coisa que eu gosto de fazer. Então, assim, as bênçãos não são 100% controladas por nós. E isso é bom na perspectiva de Lutero. É bom que nós não tenhamos uma onipotência sobre nossas bênçãos. Primeiro, porque nos faz lembrar de Eclesiastes, que diz assim, Eclesiastes vai nos lembrar que há tempo de chorar e tempo de sorrir. Quem determina este tempo de chorar e sorrir não somos nós. É Deus quem determina. É Deus quem escolhe o momento que vai ser bom e o momento que vai ser de choro. Eu posso estar com a minha vida 100% alinhada, bem funcionando, e vem uma pandemia. Há um tempo de se preocupar com a vida agora. Eu posso estar vivendo a minha vida muito bem e de repente ser surpreendido com a morte de uma pessoa querida que vai transformar meu sorriso em lágrimas. Então, assim, a nossa vida com Deus, ela é uma vida em que Deus conduz as coisas, inclusive as coisas boas. Isso tira de nós uma preocupação enorme de pensar que tudo depende de nós. Ah, você não conseguiu sucesso por causa disso, disso e daquilo. É um sucesso financeiro, econômico, sei lá o que se entende por sucesso. Ah, você não conseguiu isso por causa disso, disso e daquilo. Mas no fundo, quando a gente olha mais distante, friamente, Deus também conduziu os passos com o GPS, obviamente, mas Deus conduziu, inclusive as bênçãos, inclusive as coisas boas. Se todos os nossos desejos, eu falo por mim, se todos os desejos que já passaram no meu coração tivessem acontecido, eu acho que eu teria uma vida muito mais infeliz do que eu tenho hoje. E eu acho que numa análise realista da vida, muitas vezes isso acontece. Citar um autor que citou uma frase que eu achei muito interessante, que falou uma frase muito interessante, que é Rubem Alves, né? Já li algumas coisas dele, mas isso eu vi numa entrevista. Rubem Alves, ele diz assim:
Alguém pergunta para ele como é que alguém segue os passos para se tornar um Rubem Alves, um cara mais novo, né? Rubem Alves já era mais velho, falecido em 2015, se não me engano. E Rubem Alves responde assim: eu sou o que sou porque tudo que eu planejei deu errado. Tudo que eu planejei não deu certo e me levou para onde eu tô. Essa foi a frase de Rubem Alves e acho que ela é muito sincera e muito sábia nesse sentido, né? Grata a Deus por ter me guiado até aqui, a Jane argumenta junto, né? Fala e conclui, né? Realmente, né? Isso nos leva a um sentimento muito grande de gratidão, né? Porque o texto bíblico nos lembra que Deus opera tudo em todos, né? Texto de 1 Coríntios 12, né? É Ele quem efetivamente nos deu todos os bens, né? O problema que nós temos aqui é de não confiar em Deus. Isso a gente já relatou um pouco, né? O problema que Lutero aponta aqui, acelerando um pouquinho, Lutero aponta para o fato de que nós temos um problema diante de tamanha bênção. Nós não conseguimos muitas vezes confiar no presente. Há pessoas que hoje, nesse momento de pandemia, estão achando que Deus abandonou elas. Que Deus, ou isso está acontecendo contigo. Que Deus talvez cause uma sensação em nós de que Deus nos abandona, né? E para Lutero, a frase, ele vai citar Agostinho de novo, ele vai falar assim: o Deus que te criou é também o mesmo Deus que te mantém, que te sustenta, né? Se ele olha para o Salmo 139 e vê ali a criação de um ser humano na vida, a gente tem em Gênesis 2, a gente tem a criação do ser humano do pó da terra. No Salmo 139, nós temos o ser humano sendo criado do que vem depois, ou seja, da gestação. E nós estamos no Salmo 139, é a nossa criação. E na nossa criação Deus está envolvido, Deus também se envolve com com a providência, com aquilo que Ele nos dá. Então Deus é também mantenedor. Por isso a confiança nele nesse momento. Deus não nos abandona. Ele cria e permanece cuidando. O seu poder criador e mantenedor, ele é perene, ele é contínuo, né? Cremos que Deus cuida de nós no presente. E aí vem de novo a experiência, né? Eu creio, né? Olhando para trás, eu olho para frente, esse é o nosso exercício de hoje. Eu olho para as experiências boas do passado e isso me fortalece a olhar para o futuro com esperança. Se ele diz que o tempo de chorar é um tempo determinado, o tempo de chorar também pode ter um fim. Ele pode ter um fim nesta vida, quando a gente passa e termina de passar por uma experiência ruim, ou ele pode ter um fim com a vida. Quando nós lembramos da experiência da morte, que Lutero fala, que ele diz que a morte é o fim de toda lágrima, é o fim de toda tristeza, é o fim de todo tipo de experiência ruim, e aí nós temos algo bom a esperar. Nós olhamos para o passado, para as boas lembranças, e é um aperitivo do céu daquilo que vai vir. É como se Deus deixasse nós, em alguns momentos da vida e do dia, abrir as frestas da cortina e enxergar o céu que está por detrás. Então essa é a realidade que está muito presente aqui, né? Aqui temos uma percepção muito grande de Deus envolvido com as bênçãos que nos acontecem, né? Muito bem. Aqui eu ainda tenho para relembrar, para pensar com vocês, né? Uma outra reflexão, e com essa eu quero concluir. O texto de Lutero ele leva a gente para outros tipos de conversa também, mas para não delongar demais, né? Lutero vai agora usar o texto dele para falar muito sobre que nós não merecemos as bênçãos. Deus é misericordioso de graça. E isso é teologia luterana, distinguindo ela de outras teologias, isso é teologia luterana, isso é teologia bíblica na nossa interpretação, de que Deus manifesta que Ele é um Deus misericordioso em todos os momentos. E que Ele é misericordioso de forma incondicional, ou seja, sem exigir condições. Porque Ele nos ama quando ainda éramos pecadores, na linguagem de Romanos, né? Deus nos ama ainda imersos totalmente no pecado. E aí volta a ideia da criança no ventre. Ela ainda
não recebeu nenhum tipo, ela não crê ainda, ela não tem nenhuma obra que a qualifique a receber o cuidado de Deus. Não tem nada na criança do ventre que faça ela merecedora de qualquer tipo de atenção. Por outro lado, Deus dá extrema atenção, extremo cuidado para esse ser frágil que nasce. E isso faz a gente olhar para a vida com uma outra maneira, de uma outra perspectiva, né? De que as coisas ruins que nos acontecem, elas não são punição pelo pecado, já vou explicar, e as coisas boas que nos acontecem não são necessariamente méritos nossos, mas pura e graça de Deus. Por que as coisas ruins não é punição? Porque se fosse punição, a punição está muito branda. Se fosse punição pelo pecado, a punição é muito pequena. É claro que a gente vive consequências do pecado para Deus nos conduzir na fé. E é o GPS. Mas ao mesmo tempo, quando nós estamos vivendo experiências difíceis, isso não é punição pelo pecado. Primeiro, porque o sofrimento não paga o pecado. Ele não justifica o pecado. O sofrimento não purifica o pecado. Ele purifica nossas experiências, nossa mente, mas a punição pelo pecado está na Páscoa, está na Sexta-feira Santa. A punição verdadeira do nosso pecado está em Cristo. E Cristo na cruz, quando ele sofre a pena em nosso lugar, morrendo, que é o salário do pecado é a morte, e condenado, ele desce ao inferno. Ele, sendo justo, vence morte e inferno em nosso lugar. Mas Deus não pune o pecado no pecador, ele puniu o pecado em Cristo. Tanto é que, na perspectiva de Lutero, quem é condenado? O condenado não é o que mais pecou, o condenado é o que não creu, o que não acreditou. Esse é o condenado dentro da linguagem de Lutero. Assim como o salvo não é o que fez mais boas obras, usando a linguagem muito forte em Lutero das obras, não é aquele que merece. Esse não é o salvo. Na nossa perspectiva humana, talvez tenham pessoas que merecem que não foram salvas, olhando para a realidade da existência de céu e inferno, na linguagem bíblica. Mas a gente tem aqui uma questão muito importante, né? Os bens que eu recebo é pura misericórdia de Deus. Chuva cai sobre bons e maus. Chuva cai sobre toda a criação de Deus. Ou seja, Deus é gracioso com todos. E agora vem a análise final, né? Usando o texto de Eclesiastes, Lutero encerra a sua argumentação, apontando para aqueles que tentam colher bênçãos com seus próprios esforços, ou seja, aquele que é como aquele louco que Jesus cita, né? Que ele faz uma grande colheita e agora ele se agarra naquilo e diz: agora você é um homem feliz, agora você é um homem rico. Ele está sozinho e ele é rico e ele acha que com isso ele tem grande bênção. Quando Deus diz: você é louco, né? Você é louco, você vai morrer hoje, e o que vão fazer com os seus bens, né? Lutero vai dizer numa linguagem de Eclesiastes que nos leva à seguinte interpretação. O texto de Eclesiastes diz assim: se você se preocupa ou busca ou se mata, né, usando uma linguagem bem popular, né, para recolher bênçãos, sem considerar que as bênçãos é um presente de Deus, é um presente gracioso de Deus, e que andar no GPS, no caminho que ele traça, é bênção, é alegria, o caminho que Deus nos dá é um caminho de vida, como diz Provérbios. Se você foge disso, você encontra vaidade, trabalho em excesso e aflição. Leiam o segundo capítulo de Eclesiastes, primeiro e segundo capítulo, vai falar dali, a vaidade do dinheiro, a vaidade do trabalho, né, trabalha pelo trabalho, e a vaidade da sabedoria, né, busca tanta sabedoria que esquece de viver. E o que é sabedoria para Lutero e para Eclesiastes, no texto bíblico? Leiam o capítulo 9 de Eclesiastes, que vai dizer, que Lutero cita, quem confia em Deus a sua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, que está no Novo Testamento.
aqui vai aparecer agora dizendo o seguinte: o que confia em Deus é aquele que dorme tranquilo, aquele que entrega no fim do dia, ele diz: Senhor, tudo entrego nas tuas mãos, e ele vai se alegrar com aquilo que ele tem, com aquilo que Deus deu. E a beleza da vida está naquelas bênçãos que eu falei, que muitas delas nós não escolhemos. E aí ele vai dizer um texto muito bonito, que é: dorme bem, come a tua comida, bebe gostosamente o teu vinho, fique alegre com a mulher que você ama, e ele fala para a família, né, na linguagem de Eclesiastes, que se estende também aos filhos. Se alegra com a mulher e com os filhos, com a família que você tem, porque Deus já se agradou de antemão das tuas obras. E aí seja sempre alva a tua veste, e aí tem toda uma linguagem celestial. Celestial, mas que cabe numa cena de uma família ao redor da mesa, dando risadas num delicioso jantar, num almoço, num momento em família. Esse é o céu, que Deus já nos permite viver aqui. Quando nós passamos por momentos de solidão, eu lembro, não sei vocês, mas eu lembro dos momentos com a minha família, dos momentos com a minha esposa, dos momentos da vida que são muito felizes, muito bonitos, né? E essas alegrias, e eu sei que vocês estão vivendo o mesmo que eu na pandemia. A gente está vivendo isolamento social, mas também um estresse social de casa, muitas vezes, né? Devido a diversos fatores. Antes de dormir, lembra de tudo que você tem e diz: Deus, eu entrego tudo em tuas mãos, né? Porque entregar nas mãos de Deus é a coisa mais prazerosa que nós temos, de você realmente conseguir dormir em paz. Porque as bênçãos não dependem de você. As bênçãos são bênçãos, são presentes. A gente faz a nossa parte, a gente faz o nosso trabalho, a gente trabalha com fidelidade, olhando os mandamentos, olhando o próximo, mas no fundo Deus é que efetua em todos. Para concluir, eu vou concluir com um texto que Lutero cita, a argumentação dele já terminou, mas Lutero cita 1 Pedro 5, 7, que eu acho que fala muito bem para a nossa realidade hoje. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. 1 Pedro 5, 7. Lancem sobre Deus todas as ansiedades, porque ele tem cuidado de vós, ele cuida de vocês e cuida de todos nós, como cuidou até aqui e que agora nos serve de ajuda para olhar para frente. Amém? Vamos lá? Gente, Deus abençoe cada um de vocês. Eu tenho ainda só, se você ainda quiser permanecer um minutinho, só para lembrar o que vai ser a próxima live. A próxima imagem é uma imagem bem interessante, é uma imagem bem forte, eu diria, é o bem e o mal abaixo de nós, e aí Lutero vai falar sobre inferno, Lutero vai falar sobre condenação. Então aí é um texto bem interessante. Sejam sempre muito bem-vindos a essas lives, compartilhem, assistam, mandem mensagens, fiquem à vontade. Obrigado, hoje teve uma colaboração com pergunta, vários comentários. É uma alegria poder estar batendo esse papo com vocês. Quem sabe esse grupo que nós estamos aqui, nós não teríamos facilidade de juntar presencialmente. Então é uma bênção da quarentena, né? Aos que já eu convivo mais, que estão aqui, são membros da congregação, também não vejo a hora de estar com vocês mais uma vez para a gente bater um papo sobre a vida cristã e sobre tudo que a gente está passando. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, sintam-se à vontade para compartilhar, para curtir, para conversar e falar sobre essa live, e fiquem ligados que a gente está na terceira imagem, nas terceiras imagens, vem mais por aí, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e a gente se encontra por aí com esse projeto Ser Pastor na Pandemia, 14 Consolações de Lutero. Um abração!